Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar, essa na verdade é a primeira aula, né, de física mecânica. Isso é um conteúdo que normalmente se vê em primeiro ano de ensino médio, né, de física. Bom, esse conteúdo a gente pode chamar de força em movimento, né? Alguns livros trazem como força em movimento, mas também pode aparecer como cinemática escalar, e é bem mais comum aparecer como cinemática escalar, tá? Essa é só a parte um da cinemática escalar, tá? Que a gente vai ver nessa primeira videoaula. Bom, pessoal, antes de tudo, né, nós vamos fazer algumas definições, tá? A cinemática escalar, pessoal, ela vai estudar o movimento, né, o comportamento é, do que nós vamos chamar de corpo móvel, tá? Nós vamos ver que todo corpo é móvel. Como assim? Todo corpo ele vai estar, né, em movimento, como por exemplo, uma bola, carro, avião, seres humanos, né, e tudo mais. Então, praticamente tudo estaria em movimento, né? Se a gente quiser descrever bem um movimento de uma partícula, o movimento de um objeto, de um automóvel, ou seja, de um corpo móvel como um todo, a gente precisa, que aqui está dizendo o seguinte, precisar, né, a posição do corpo móvel. Ou seja, nós, resumidamente, precisamos conhecer a posição ou as posições que o corpo móvel, ou seja, aquele corpo a qual está sendo estudado, observado, ocupa, né, em cada posição. Tá? Olha só o seguinte, um ônibus em viagem que passa pelo marco do quilômetro 400 está a 400 quilômetros do ponto de partida. Ou seja, pessoal, vamos fingir que você está viajando, tá? Aí você passa, né, naquelas placas, né, que tem durante a viagem, e em algum dos locais onde você passa, diz o seguinte, quilômetro 400. Aquela placa, pessoal, não está indicando que você percorreu 400 quilômetros, tá? Ela está indicando o quê? Que você está a 400 quilômetros no ponto de partida ou de um ponto anterior. Olha só esse exemplo, né? Aqui a gente tem um ônibus, né, indo de São Paulo para o Rio de Janeiro. Veja que São Paulo ele coloca como valor de zero, ou seja, seria a nossa distância inicial, né? Seria o nosso ponto de partida ou o nosso ponto zero, tá? Quando ele chega no Rio de Janeiro, né, só um exemplo, não sei exatamente quantos quilômetros tem esse percurso, mas quando chega no Rio de Janeiro, ele diz o seguinte, ó, 400, ou seja, mais 400. Isso significa, pessoal, que do ponto zero, ou seja, da distância zero, que é São Paulo, até aquele ponto onde está descrito que ele percorreu 400 quilômetros, no caso Rio de Janeiro, nesse percurso, ele percorreu 400 quilômetros, certo? Ou seja, do ponto zero, do ponto anterior, àquele ponto específico, ele percorreu 400 quilômetros. Observação que mais na frente nós vamos estudar. Esse trajeto do ponto zero à direita, você vê que ele diz que é mais 400. Observe isso e guarde isso para os próximos slides, tá? Por que a gente falou isso, pessoal? Ó, nós vamos definir uma coisa que se chama trajetória, tá? O que praticamente é uma trajetória? Uma trajetória, ela nada mais é do que o conjunto de pontos, né, onde o objeto passou ou se encontrou em um determinado momento. Nesse exemplo específico, a gente consegue ver o quê? O ponto de partida, né, T0, seria que ele coloca ali no ponto 20, né? Seria onde está a distância de 20 metros. Ah, mas o começo da linha, né, digamos assim, é lá no zero, ó, 0, 10, 20, certo? Mas esse carro aí, ele tem como ponto de partida 20 metros. Por quê? Porque o tempo em que ele se encontra de estagnação, ou seja, o tempo onde ele começa a se movimentar, que é o T0, é exatamente onde marca a linha de 20 metros.
Aí vamos analisar, ó. O ponto 2, ou seja, o espaço 2, seria quem? Seria o tempo 1, 1 segundos. Ou seja, o ponto 2 da trajetória desse carro seria 30 metros, que é quando ele está a 1 segundo. Ou seja, ele percorreu um tempo de 1 segundo. O ponto 3 seria 40 metros, ou seja, no tempo 2 segundos. E o tempo 4 seria lá nos 50 metros, né? Onde ele já percorreu aí um total de 3 segundos. Isso significa que ele saiu de um ponto inicial 20 metros, o ponto de partida dele foi a 20 metros, e percorreu, se você observar, né, 30 quilômetros, 30 metros, né, na verdade. Ó. Aqui ele percorreu 10 metros do ponto inicial, que era 20, ao ponto 2, que era 30. Depois ele percorreu mais 10 metros, que é do ponto 2 ao ponto 3, ou seja, de 30 metros a 40 metros. Depois ele percorreu mais 10 metros, ou seja, do ponto 3 ao ponto 4, que é do 40 metros aos 50 metros, certo? Então, praticamente ele passou por 4 pontos, né, em 3 segundos e percorreu 10 metros. Observe que esse 20 metros aqui, ó, certo? É o nosso ponto inicial. Aí imagine que esse carro, ó, quando ele chegou bem aqui no 30 metros, ou seja, no seu ponto 2, ele viu uma placa dizendo o seguinte, ó, 10 metros, certo? Vamos supor que ele viu uma placa 10 metros. Isso significa o quê? Que ele percorreu uma distância de 10 metros do seu ponto inicial, que seria o 20, tá? É lógico que esse é um exemplo bem genérico, porque se o começo dessa estrada é no 0 metros, né? Nesse ponto aqui ele veria uma placa de 30 metros. Mas só para exemplificar aqui, se ele visse uma placa de 10 metros no ponto 2, significaria o quê? Que ele percorreu 10 metros do ponto 1, que é o 20, ao ponto 2, que é o 30 metros. Certo? Outro exemplo, vamos dizer que bem aqui, no último ponto, ele viu uma placa de 50 metros. Isso significa que ele está a 50 metros do ponto inicial da estrada. Certo? São dois exemplos pouco diferentes. Bom, a trajetória, pessoal, ela pode ser exemplificada de várias formas. Essa é uma delas. Veja que nós temos vários pontos, ou seja, é, nós estamos analisando em uma reta, né? Uma reta, inclusive, algébrica, né? Os pontos, ou seja, todos os pontos e os momentos em que esse corpo móvel, no caso aí um carro, percorreu ou esteve, certo? Outro exemplo muito comum de quando a gente vai falar de trajetória é, por exemplo, a trajetória da Lua, né? Veja que a Lua ela tem várias fases, né, digamos assim, e aí aqui tem essas 4 fases da Lua, né? E a Lua, essas fases da Lua, né, nada mais diferenciado, né, definido por sua trajetória. Quando ela está essa determinada posição, por exemplo, ela está na fase quarto crescente, né, e por aí vai. Ou seja, são fases que podem determinar a trajetória da Lua, certo? Na verdade, as fases da Lua são determinadas pela sua trajetória ao redor da Terra, né? Bom, determinando o ponto de posição em função do tempo t, tá? O que é o ponto de posição? Nada mais é, pessoal, só voltando um pouco, né? Nada mais é do que os locais ou os pontos onde o corpo móvel esteve ou passou, certo? Por exemplo, onde seriam os pontos de posição desse carro? Seria 20 metros, 30 metros, 40 metros, 50 metros, a um tempo 0, 1, 2, 3 segundos, respectivamente. Certo? Então, basicamente, né, a gente pode dizer que o ponto de posição é o espaço, né, que é aqui simbolizado pela letra S, entre
o ponto anterior ou o ponto de origem até o seu próximo, certo? Ou seja, a distância do ponto O, que nesse caso está sendo representado, o ponto de origem, normalmente o ponto de origem representado pela letra O, ao ponto P, que seria o próximo ponto. Esse aqui a gente poderia chamar de ponto 1, né? Se caminhássemos mais para a direita, nós teríamos um ponto 2, um ponto 3, um ponto 4. E esse espaço, né, em que a gente, essa variação de espaço entre o ponto anterior e o ponto final, é basicamente a determinação de onde o ponto vai estar a uma determinada distância e a um determinado tempo, certo? Lembrando que para ele sair de um ponto e chegar no outro, tanto precisa ter uma variação de espaço, já que ele está se movimentando, como uma variação de tempo. Por quê? Porque para ele sair de um ponto para o outro, por menor que seja, precisa de tempo, né? Vamos lá. Observe aqui que, por exemplo, esse é a mesma figura já passada, né? Mas, por exemplo, quando a gente está falando desse ponto 2 da trajetória desse carro específico, a gente está falando o seguinte, ó, que a trajetória dele, né, isso que a gente está falando, o ponto de posição, né? O ponto de posição 2, nesse caso, é igual ao quê? A diferença do ponto 2 ao ponto 1, ou seja, esse espaço aqui, certo? Isso a gente vai ver melhor mais na frente. E aqui a gente vai ver uma coisa chamada de variação do espaço, ou deslocamento escalar, tá? Olha só esse exemplo. Seja S1 o espaço de um móvel no instante t, ou seja, num tempo t, e S2 seu espaço no instante posterior. O que ele está dizendo? O deslocamento é dado por essa forma, onde o S2, né? O S2 é a posição do corpo móvel, né? Ou do móvel, no caso que ele coloca aqui só móvel, né? Em um instante posterior a quando ele estava no espaço 1, certo? Então a gente diz o quê? A variação de espaço é igual ao espaço 2, ou espaço final, ou seja, no último tempo, certo? Posterior, no instante posterior, menos a distância 1, ou seja, o ponto 1, onde ele estava no instante anterior, certo? Veja o seguinte, se quisermos avaliar a variação do espaço no ponto, do ponto 10 metros, só supondo, né, do ponto 10 metros, a o ponto 50 metros, nós pegaríamos o espaço final, o espaço final, que é o S2 menos o S1, que é 10 metros. E aí, 50 menos 40 daria, ou 50 menos 10, daria 40. Isso significa que a variação de espaço do ponto 10 metros ao ponto 50 metros, para ele percorrer desse ponto a esse outro ponto, ele precisaria percorrer uma distância de 40 metros. Certo? Essa figura e esse exemplo são apenas ilustrativos, né? Mas se, por exemplo, quiséssemos avaliar a trajetória desse carro de forma mais fidedigna, onde o ponto que ele está inicialmente seria o ponto 30 metros, esse ponto, e o ponto final seria 40 metros. Bastava pegar o final, 40, menos o inicial, 30. 40 menos 30, 10. Isso significa que, para ele sair desse ponto 2 aqui, ó, que é o ponto onde está o 30 metros, até chegar no ponto 3, né, que é o ponto onde está 40 metros, ele precisaria percorrer uma distância de 10 metros. Bom, pessoal, essa foi a parte 1 da aula desse conteúdo de física mecânica, da parte de cinemática escalar. Aguardem um próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Dá o like, se inscreve aí no canal e até a próxima aula.